Hey there! Como é que eu uso o artigo the? O artigo the, ele é um artigo usado o tempo todo, né? E a gente traduz naturalmente como o, a, os, as. Porém, nem sempre quando eu falo o, a, os, as em português, eu posso usar o the em inglês. Então eu quero dar algumas dicas para você de como usar e também dica de pronúncia, porque ela tem uma leve mudança na pronúncia, dependendo também de como você está usando o the. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu quero falar para você é que o the é usado só para situações específicas. Por exemplo, eu posso dizer para você, a água é essencial para a vida. Water. Como eu estou falando da água em geral, eu não uso the. Em português eu uso a água. Em inglês não. Em inglês eu falo water is essential for life. Mas a água de São Paulo é poluída. E aí, como eu estou falando da água específica de São Paulo, então eu vou usar o the. But the water in São Paulo is polluted. Né? Então, water is essential for life, but water in São Paulo, but the water in São Paulo is polluted, tá? Então eu tô falando uma coisa bem específica, nunca pode ser coisas genéricas. É por isso que eu tenho que ter cuidado, por exemplo, quando eu falo pessoas, porque em português eu falo as pessoas, em inglês eu só falo people, nunca the people. Nunca, 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 depende. Se eu usar people como povo, aí eu posso usar o the se eu estiver falando de um povo específico. Por exemplo, o povo do Nordeste, né? The Northern people, por exemplo, aí eu tô falando de uma forma específica, tá? Então nesse caso eu posso usar o the porque é bem específico, mas no geral, quando eu falo as pessoas precisam ser mais solidárias, people need to have more solidarity, tá? Então eu vou usar people, não the people. Então evite usar o the antes do people, ok? Então esses são alguns exemplos. Qual outros casos que eu não uso the? Por exemplo, antes de nome, antes de nomes, né? Então, por exemplo, se eu for falar assim, o João, eu não falo the João, eu falo só João. Eu só falo o nome direto, tá? Então é muito importante você entender isso. Você vai ler um artigo que vai dizer o Brasil aí você não fala the Brazil is, Brazil is. Nenhum país eu posso usar the. Há exceções. Por exemplo, países cujo nome implica num conglomerado. Por exemplo, os Estados Unidos da América, que são um grupo de estados, um conglomerado de estados que formam um país. Isso está indicado no nome, the United States of America. O Reino Unido, the United Kingdom. Mas se eu falar a Inglaterra, eu só falo England. Entende? Se eu falar os Emirados Árabes, the Arab Emirates. Mas se eu falar, por exemplo, o Irã, aí eu vou falar Iran. Então, nesses casos, eu não uso the só quando eu tenho um conglomerado, arquipélagos também, né? Grupo, conjunto de estados que formam um país, aí eu uso o the, ok? Pra gente terminar a nossa dica, então, tem duas formas que eu posso pronunciar o the, que pode ser the ou the, né? The. Então ele muda levemente a pronúncia. Quando é que eu uso? Palavras com sons. Quando o the vem antes de palavras com sons de consoante. The house. Who's in the house? Né? The house. The car, né? Where's the car? Where's the car? Tá? Então você usa antes palavra com som de consoante. The hospital, né? The hospital, né? Where's the hospital? Tá bom? Às vezes você vai ver algumas transcrições fonéticas que até colocam da com da, né? The house, por exemplo, porque para lembrar que é esse the, tá bom? Agora, o the vem antes de sons de vogal. The opportunity. It's the opportunity I'm giving you, né? The American people, por exemplo. Então, antes do som de vogal, você usa the. Antes de som de consoante, the. Antes de som de vogal, the. Ok? Então, espero que essas dicas tenham te ajudado e que você possa praticar bastante. Coloca uma listinha aqui também do que você vai aprendendo pra gente interagir. E você pode baixar também no nosso link o PDF com treinos de the, para que você possa ir treinando e transformar isso na sua memória muscular e automatizar. Ok? So, have a nice training. See you next time. Bye bye.